Olá, em 2012 eu escrevi algo em homenagem a todos os professores que passaram pela minha vida, em especial a primeira professora, a tia Graça. A gente chamava de tia, sim. E uma outra pessoa também, que é tia mesmo, a tia Shirley, que foi minha professora. E tenho a tia Terezinha, que é tia mesmo, mas foi professora também, não foi minha professora, mas foi professora. O marido dela, tio Toninho também, professor. E tantos outros parentes meus e amigos que foram escolhidos por essa profissão. O ano de 2012 foi um ano de superação, de reconhecimento dos verdadeiros mestres na minha vida. Primeiramente, meus pais. Meu pai, seu César, minha mãe, Ana Margarida, a minha irmã, Nádia, meu cunhado, Licínio, meu irmão Duda, que sempre estiveram perto de mim em todos os momentos. Bom, então eu vou para o texto. Vou ler o texto para vocês, espero que vocês gostem. Eu já tinha publicado ele na forma escrita, mas resolvi fazer ele em vídeo agora. O texto se chama O Planejamento e Eu, graças à tia Graça. Ele me conhecia. Ele estava sempre perto, me percebia. Eu não o via. Por quê? Era uma criança, alheio ao que ele me fazia. Enquanto aprendia as coisas que ele dizia, através de uma pessoa que eu chamava de tia. A professora Graça trouxe para mim à luz as verdades daquele dia. O dia, um mágico momento em que eu olhei o caderno amarelado dela, e na capa estava escrito planejamento. Eu nem me toquei que ao identificar aquilo escrito, eu estava lendo. Sim, com 4 anos eu lia. A querida tia, chamada Graça, me disse que isso era uma espécie de livro onde ela escrevia o que pretendia fazer e que tinha as coisas que ela tinha que ensinar para a gente. Nessa hora, minha mente infantil despertou por uma verdade até então desconhecida. A professora tinha um livro mágico que ensinava ela a nos ensinar a ler. Depois de outras professoras, o tempo me ajudou a perceber que elas não eram tias. Eu fui percebendo também a importância desse senhor chamado planejamento. Mas se ele fosse uma pessoa de carne e osso, como é que ele seria? Segunda-feira, 10 de abril de 1982. Eu tinha 9 anos, completos nesse dia. Era meu aniversário. A minha família reunida e minha mãe terminando os preparativos de uma singela festinha. Cantamos os parabéns, partimos o bolo. Depois eu fui brincar na pracinha do lado da minha casa. Na noite desse dia eu tive um sonho onde eu não era mais criança. Talvez tenha sido por causa da quantidade de vezes que eu ouvi a frase "Menino, você está crescendo". Sonhei que eu era professor, mas olha que coisa. Eu nunca tinha pensado nessa profissão. Eu queria mesmo era ser jogador de futebol, como o Zico. Embora eu fosse vascaíno, por causa do meu pai. Mas por que eu estava tendo esse sonho? Sonhei que eu era professor e nas mãos eu carregava um caderno. Aquele mesmo caderno da professora. O caderno falava comigo. E quando isso acontecia, eu o via como se fosse uma pessoa. Uma pessoa de carne e osso. Sonho bem louco esse. O que tinha no bolo que a minha mãe fez, eu nunca perguntei para ela. Mas voltando ao sonho. O senhor que falava sempre que eu abria o caderno se apresentou dizendo que o nome dele era Planejamento. E mais, ele disse para mim que aquilo não era exatamente um sonho. Era sim uma premonição. Eu seria professor? Mas e o meu sonho de ser jogador de futebol? Destino? Não. Bom, sei lá. O sonho continuava, e eu ia passando de sala em sala com aquele senhor do planejamento, me acompanhando de onde quer que eu fosse. Às vezes eu já não sabia mais se ele era eu mesmo ou se somente eu que o via. O certo era que ele me dava forças e me orientava em tudo, embora às vezes ele também cometesse erros. Percebi que ele era tão humano quanto eu. Tendo condição humana, poderia errar também.
Percebia à medida que caminhava que as paredes da escola mudavam de cor, sempre que o planejamento passava por elas, como se elas estivessem reverenciando a presença dele. Tudo funcionava por causa dele. Tudo. O que eu não sabia é que ele era movido pelos sonhos e pela vontade de fazer da escola um lugar para que todos os sonhos surgissem e tivesse espaço para se tornar realidade. Não sei se eu acordei daquele sonho, o certo é que sou professor hoje, talvez graças a ele. O planejamento em si nunca me largou, mas de tão perto que ficou eu já me confundo com ele, a ponto de eu não saber mais quem é quem. Então só resta uma coisa a dizer. Obrigado, tia Graça. Obrigado a todos os professores que passaram pela minha vida. E parabéns a todos os professores e professoras desse país. Essa profissão que fundamenta praticamente todas as outras profissões e que às vezes é relegada a um plano inferior, mas que tem, sim, tem sua magia. E eu acredito nisso.